Jaque, como é que eu sei se é a minha mente ou a minha autoridade interna que eu estou ouvindo? Essa é a pergunta que eu mais estou recebendo aqui no Instagram desde quando eu comecei a fazer os posts sobre autoridade interna. Então, como vocês têm visto, nós temos 7 tipos de autoridades internas no desenho humano, porque algumas autoridades elas são externas, então nem todas as autoridades vão ser um centro. E essa pergunta, ela é muito comum e é uma pergunta que, na verdade, a gente vai ter que observar para o resto da vida, porque a mente liberada como uma autoridade interna para tomar decisões é tudo sobre o que o desenho humano é. Mas, ao mesmo tempo, o processo, né, de viver nossa autoridade interna e nossa estratégia não pode ser feito de forma controlada. Porque se a gente for ficar pensando sobre isso o tempo todo, então a gente já está levando para a mente. A Meris, minha professora, ela sempre fala uma coisa, e eu vou repetir essa frase para vocês. Autoridade interna não passa pela cabeça. Então, o que isso significa? Né? Dentro da autoridade interna de cada um de vocês, aí no processo, no experimento de vocês, vocês vão saber como é que é para vocês ao longo dos anos, né? Porque a gente tem, lembra, um período de 7 anos para a gente poder, né, viver o nosso desenho, a gente poder viver as nossas definições, o que é consistente na gente. Então, o processo de ouvir e escutar a nossa autoridade interna também está dentro, né, desse período. E para cada pessoa vai ser diferente o sentido do quão você observa, né, e vê da onde que está vindo a clareza, né, na tomada de decisão no seu corpo. Para mim, por exemplo, né, e para as pessoas que tenham aí autoridade interna esplênica. Então, para mim, o esplênico ele está relacionado aos medos, né, o medo do passado, o medo do futuro, o medo do agora. Então todos os medos instintivos de sobrevivência estão ali na memória esplênica. Então hoje, para mim, eu começo, né, a observar quando eu sei que eu estou ouvindo a minha autoridade, no momento em que eu tomo uma decisão, eu tenho um medo, né, vem um medo muito grande, porque o medo faz parte, né, do meu processo ali de tomada de decisão, e então eu não penso sobre aquilo, eu banco, digamos assim, né, aquele medo. Então, eu até dei um exemplo, outro dia numa conversa com a minha professora, sobre essa viagem que eu fiz, de 3 meses, que eu fiquei viajando fora, que vocês acompanharam. Então, ali eu tomei uma decisão, né, uma decisão que foi uma decisão bem ousada, logo após um período complicado da minha vida. E eu tomei aquela decisão mesmo sem ter garantia alguma. Se eu fosse pela minha cabeça, né, pela lógica da coisa, e qualquer um de vocês no meu lugar não teriam tomado a decisão que eu tomei naquele momento. Só que o meu baço, né, no momento em que eu tive a oportunidade, que aconteceu ali tudo de acordo com a minha mecânica, né, o convite, projetor, reconhecimento, de acordo com a minha estratégia, então aquilo foi correto para mim. E eu senti um instinto. E é um instinto, gente, que ele é muito forte, o esplênico, assim. Ele é forte, mas ele é rápido. Porque a pessoa que é esplênica é como se ela fosse um animal decidindo. Às vezes tem situações que a pessoa nem terminou de falar, eu já tô lá berrando um não na cara dela. Chega a ser agressivo até. Ou até mesmo um sim. Então, cada pessoa, né, vai começar a perceber e a ver aí dentro do seu desenho se você está ouvindo a sua autoridade ou não, né? De acordo primeiro com o tipo que é a tua autoridade, né? E se você depois não leva, né, aquilo para a cabeça. Porque a gente vai, né, toda vez que a gente toma uma decisão, a cabeça, o ágina, ele quer ter certeza, então a gente vai questionar, então tem várias portas lá na cabeça. Por isso que é importante você conhecer o teu desenho, ter feito a sua análise fundamental com um analista certificado, porque no meu caso, por exemplo, né, eu sei que eu tenho a porta lá na minha cabeça 63,
eu tenho Júpiter e Mercúrio, se eu não me engano, nessa porta 63. Então, assim, imagina, no momento em que eu tomar uma decisão com o meu esplênico, mesmo eu, né, me conhecendo, mesmo vindo esse medo, imagina, por causa dessa porta, essa é uma porta de dúvida. Então, é da minha natureza, além de eu ter a cabeça e o ágil aberto, né, eu duvidar. Então, eu tô sempre duvidando, gente. Eu compro uma roupa, tô duvidando se era aquela roupa mesmo que eu queria comprar. Então, a dúvida, ela faz parte. Agora, é importante quando a gente, né, ouve a nossa autoridade, principalmente quando se trata das grandes decisões, e isso é uma orientação que eu dou para todo mundo, de você tomar a decisão na tua própria aura. Por quê? Mesmo na nossa própria aura, a gente ainda tem o condicionamento do trânsito, que pode sim, em muitas vezes, confundir a gente. Como eu, nessas últimas semanas, que né, eu tô definida emocional no meu plexo solar, e nessas últimas semanas têm sido bem confusas para mim de saber distinguir realmente o que está vindo do meu esplênico e o que está o que eu tô levando, né, para onda emocional, quando eu tô muito sentimental, isso tá, né, se mesclando. Mas ainda assim é claro para mim, ainda assim algumas situações, né, do cotidiano aqui, em que eu tenho que tomar uma decisão, um sim ou um não, ainda assim é claro para mim, eu sinto no meu corpo o impulso. Então hoje, né, para mim, quando né, a decisão ela vem, eu sinto o meu corpo, eu sinto que o meu corpo todo, do meu esplênico, vem lá do meu esplênico, e eu sinto uma energia até se mover no agora, porque para a pessoa esplênica só há verdade no agora. Por isso que é muito importante, né, para nós esplênicos, a gente não ficar pensando muito, não ficar se preocupando muito, como é que vai ser quando a gente estiver no lugar, o que a gente vai falar, o que a gente vai fazer, ficar fazendo roteiro, porque a gente só vai saber na hora. E a pessoa esplênica tudo pode mudar. E principalmente respeitar quando algo muda, porque tudo pode mudar. E tudo pode mudar, e se mudou, é porque tem que mudar, né? Porque tem que mudar e é preciso confiar também quando tudo muda, né? Então, como na viagem, eu tô dando o meu exemplo da viagem aqui, então eu tinha toda uma programação, né, para essa viagem, e foi tudo diferente do que aquilo aconteceu, do que eu tinha programado, do que eu tinha planejado, foi completamente diferente. Mas à medida em que as coisas iam, né, mudando, iam se transformando, essa confiança, né, no agora, ela ia se renovando também. Então é claro que vinha o medo, mas sempre com uma confiança, né? Quando eu não vou deixando, né, as dúvidas na minha cabeça, que vai questionar, sim, vai questionar, mas que eu não volte, né, atrás naquela decisão, que não seja uma circunstância, que force eu mudar, né, minha posição, mas que não seja a minha cabeça, um pensamento. Então, isso com o tempo, gente, a gente vai distinguindo, a gente vai se conhecendo com o nosso desenho. Então, cada pessoa é única. E é muito importante para você se ouvir nesses momentos de tomada de decisão, aquilo que você realmente quer, você obter clareza, você fazer isso na sua própria aura. Porque quando a gente está na aura de outras pessoas, é complicado. Na verdade, é impossível a gente ser a gente mesmo quando a gente tá na aura das outras pessoas. Agora, a gente precisa das outras pessoas. A gente é desenhado, né? A gente é pura geometria. Sem as outras pessoas, né, não existe processo de evolução, não existe evolução da forma. Só que quando a gente tem que tomar uma decisão e obter clareza, é nesses momentos que a gente precisa realmente estar na nossa própria aura, e isso é muito importante. Outra coisa, não há como a gente viver, tá? Não há como a gente ouvir a nossa autoridade interna sem que a gente entre corretamente nas relações. Então, isso é muito importante. Estratégia e autoridade, gente, elas andam juntas. Porque se você, né, tá iniciando, se você
não está entrando corretamente nas dinâmicas, nos vínculos, sejam eles quais forem, de acordo com a tua natureza, do teu tipo, e também não vai ouvir autoridade interna, porque você até pode estar seguindo a tua autoridade interna, mas com as pessoas erradas, entende? E, né, para que tudo flua e se desenvolva de forma correta para nós, as pessoas que estão na nossa vida são fundamentais, né? Ambiente e pessoas, sem ambiente e pessoas corretas, não há alinhamento, entende? Então, assim, tudo começa na estratégia, primeiro. E a estratégia começa lá no momento quando você acorda, através da sua aura, né? Então, de acordo com o seu tipo, a sua autoridade interna, você vai, né, ouvir, segui-la de acordo com a sua estratégia. Por quê? Se é um gerador, por exemplo, você vai precisar tomar uma decisão em resposta a algo. Seja pelo teu sacral, seja pelo teu plexo solar, vai ser sempre em resposta. E mesmo para o gerador manifestante que tenham a autoridade interna do plexo solar, esse sacral vai estar ali também respondendo a situações mais cotidianas. Então, esse sacral vai estar ali também, né? Se é um projetor, essa decisão está vindo de um convite, de um reconhecimento, né? Então, ali, isso tudo vai fazer com que a gente consiga ficar cada vez mais sensível à nossa autoridade interna. E outra coisa, gente, é prática, tá? Então, ouvir a sua autoridade interna é prática. Então, da mesma forma como uma pessoa, né, tá com lá 20 quilos acima do seu peso e vai para academia e, né, começa um processo de emagrecimento, isso vai exigir dieta, vai exigir uma mudança de hábito, vai exigir várias transformações ali no teu dia a dia, mas principalmente, a maior delas, o tempo. O tempo e a repetição. Outro dia eu estava falando com uma amiga que é comprovado cientificamente que para a gente ficar exímio, né, em algo, a gente precisa de 10 mil horas de prática. Seja lá, né, o que você queira se aperfeiçoar e atingir, né, certa maestria naquilo, você vai ter que praticar pelo menos 10 mil horas, tá? E isso é comprovado cientificamente. E vocês sabem que eu fui fazer os cálculos de quanto tempo eu pratico yoga e só há uns 2 anos atrás eu atingi, assim, né, uma maestria maior nas minhas práticas e eu fiz os cálculos, passou, né, de 10 mil horas e essas 10 mil horas deu exatamente 7 anos. Então, quando a gente fala de 7 anos de descondicionamento celular e do tempo, né, não só do descondicionamento, mas de você também se familiarizar, né, com toda a mecânica do teu corpo, então a gente está falando de algo que é um processo necessário para tudo que precisa ser desenvolvido com consistência na natureza, tá, gente? E a prática da nossa autoridade interna é extremamente importante para todo o resto da mecânica operar, tá? Então, a resposta para essa pergunta continua sendo a mesma que veio lá no começo, a mesma que a minha professora me deu e a mesma que eu tô passando para vocês, tá? A autoridade interna não passa pela cabeça, tá? A cabeça, ela vai questionar, ela vai vir com tudo, o ágina vai vir, dependendo aí do seu desenho, né? De cada pessoa, a cabeça vai vir com 1001 interrogações. Entretanto, é preciso que você confie, né? Confie na sua mecânica, confie no seu mecanismo de tomada de decisão e siga, entende? Porque a cabeça, ela vai estar ali. Ela vai estar ali, mas ouvir a nossa autoridade interna e confiar, principalmente ver, né, o que acontece quando você confia, é você domar, de uma certa forma, toda essa pressão mental que todos nós estamos aí vivendo na humanidade.